Olá, tá começando o 65º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, feliz dia de iOS 17 para quem celebra, né? Pois é, hoje é dia. Ixi, e não só do iOS 17, né? Vai sair o iPadOS também, tvOS, HomePod, WatchOS, para todo mundo, menos Mac vai ter update aí. E eu não sei a sua experiência com os betas como tem sido, eu usei o beta só no iPhone, para mim foi tranquilo, não vi nenhum problema, nada do caos que o pessoal reportou e está sofrendo, mas é aquela coisa, né? Saiu o update, espera um pouquinho, dá aquela olhada nas redes, vê se ninguém está reclamando que o iPhone derreteu, que está sem linha de telefone, que nem aconteceu uma vez, né? Faz aquele backup e aí vai instalar, né? Pois é. Eu usei todos os betas, desde iOS, WatchOS, o instalei tvOS na minha Apple TV. E como esse ano foi um ano mais morno, também a gente já comentou várias vezes que não teve tantas novidades assim. Parece que os betas ficaram estáveis mais rápido, então já faz um tempo que eu lembro que lá nos primeiros betas eu tinha uns bugs estranhos. Lembro de eu ter comentado, o Ramo ter comentado que tinha um bug que a home screen sumia, umas coisas bizarras assim. Mas usando até agora as versões RC, que provavelmente são as versões que vão ser liberadas hoje para todo mundo, tá funcionando tudo bem, o iOS tá estável, o tvOS que eu tô usando aqui em duas Apple TVs diferentes também tá funcionando legal. Já instalei o iPadOS nos meus iPads, tô gravando pela primeira vez usando o Sonoma, a versão RC também tá funcionando aqui Ó o certinho. perigo. Pois é, mas agora parece que já tá tudo redondinho, mas claro, faça um backup aí antes de atualizar, porque nunca se sabe. O que eu vi uma galera comentando é que o pessoal instalou o WatchOS 10 nos Apple Watches mais antigos e estão sentindo que a bateria está indo embora bem mais rápido. Mas aí pode ser uma coisa também de, né, acabou de atualizar, demora um pouco ali para o relógio se acostumar com o update, porque no meu caso eu estou usando num Series 7, então é um pouco diferente. Mas, tirando isso, parece que está tudo ok com as atualizações dentro aí do possível. Bom, eu vou instalar no meu Apple Watch velhinho quando eu sair, reporto na semana que vem. Tem aquela coisa de que no começo, quando você acabou de instalar, tem um monte de processos que acontecem. Eu sei que no iPhone é assim. Isso. Aposto que no Apple Watch tem algo parecido também, então ele continua instalando, né? Que nem o macarrão que você tira do fogo e ele continua cozinhando, é a mesma coisa. Ele continua instalando por talvez dias ali depois que você termina o update mesmo, fazer otimizações, etc. No caso de iPhone é fazer aquilo de reconhecer suas fotos de novo para saber onde tem cachorro, o que é quem, né, aquela coisa toda. Então não confiem na bateria nos primeiros dias, né? Leva um carregador, alguma coisa assim, mas a chance é grande de não ser assim eternamente, que isso vá melhorando. Fora também correções de segurança, de bugs também que acontecem aí depois do lançamento, né? Imagina que em menos de 10 dias vai pintar tudo versão 0.0.1 com essas correções e já uma melhor ou outra também vem daí. Mas tá aí. E uma coisa também, hoje, a partir de hoje, na verdade, né? Vai ser aquela chuva de updates bacanas de aplicativos já tirando proveito, por exemplo, dos widgets interativos. Usei alguns betas aí nas últimas semanas. O Overcast, por exemplo, não vai sair hoje, mas já está com finalmente um widget interativo para poupar o trabalho, né? Que é muito grande de ter que entrar no aplicativo para dar play. Meu Deus, né? Já faz isso no widget. O Gentler Streak, por exemplo, anunciou hoje, inclusive, né, o update de hoje vai ganhar suporte ao iPad, que era um pedido super antigo do pessoal, e há diversas novidades também relacionadas aos novos sistemas, então tá aí uma coisa bacana. Eu certamente vou usar bastante para dar uma espiadinha. Como o iPad agora vai ter suporte ao Health, né, ao aplicativo de saúde do iOS, faz sentido agora o Gentler Streak também estar por lá e tá bonitão. Vale a pena dar uma espiada. Sim, outro que vai ter atualização essa semana é o One Password, que vai adicionar suporte aos passkeys, que também tem uma novidade aí relacionada vindo no iOS 17. Então, tem vários updates chegando mesmo. E pra galera que já vai instalar o 17.0 hoje, ou as outras atualizações, vale abrir a App Store lá manualmente e já mandar atualizar tudo, porque às vezes o iPhone demora para baixar os updates por conta, então
Depois você atualizar o sistema, vai lá, já atualiza os apps e aí você já vai aproveitar bastante coisa aí dos novos recursos de todos os sistemas. Sim, e eu não sei você, para mim o update automático de aplicativos com o iPhone carregando na indução não é muito confiável. Eu de tempos em tempos entro lá na App Store, dou um atualizar ali, beleza, tenho 23 apps para você atualizar. Eu falo, cara, como que você tem... Né? Faz uma semana que não atualiza nada, então atualizar manualmente ainda é uma boa ideia nesse caso. Sim. Eu esperava para isso ser resolvido no iOS 17, não foi dessa vez. Toda vez que eu abro lá também, eu vejo que tem vários updates e você vai ver assim, coisas de 2, 3 dias atrás, então não parece ser tão confiável assim mesmo. Para quem ainda gosta de estar com tudo em dia, o jeito é abrir a App Store e clicar lá no botão de atualizar mesmo. Como se fosse 2007. Mas vamos lá, vamos começar com os follow-ups, que acumulamos follow-ups. Na semana passada a gente fez episódio, tentamos ser rápidos e eficientes, foi só sobre o evento. Então, a gente no episódio anterior tinha comentado que a Apple vem pensando em talvez adotar o processo de fabricação, impressão 3D para fabricar alguns produtos. E o Douglas Nevitz mandou para a gente um vídeo que explica como é que é a impressão 3D usando liga metálica. E é bem interessante, né? Você tem... Não é que nem a gente conhece, né, a impressora 3D, que você tem ali um filamento de metal, né? Sei lá, uma solda que vai fazendo isso. É um pó que aí vai fazendo... eu vou deixar aqui, eu não vou nem tentar explicar o processo, que é super complicado. Mas vale a pena ver, porque além de ser complicado, sabe que é interessante. E ele comentou o seguinte, né? Que ele crê que o maior avanço que a Apple poderia oferecer nessa tecnologia seria justamente aperfeiçoar o processo e tornar ele mais eficiente em larga escala, talvez substituindo ações feitas por humanos, né, por partes robóticas em etapas críticas e que requerem um grau de extrema segurança e agilidade para não inalar a poeira ali, metálica, por exemplo. É bem interessante esse vídeo, vale dar uma espiada. Tava dando uma olhada aqui agora e realmente é um processo bem mais complexo do que soa, né? Porque fala impressão 3D, dá justamente aquela impressão de que o Tim Cook tá imprimindo Apple Watch na casa dele e não é bem assim, mas realmente esse ano tiveram várias mudanças relacionadas a não só a impressão 3D, mas de mudança de material, aquele vidro novo do iPhone 15 normal, do não Pro, que eles falaram que mudaram o processo que eles usam para fazer. O próprio 15 Pro também, que eles falaram que agora a traseira, né, eles mudaram a estrutura dela, tem o alumínio lá por dentro. Então, mesmo os iPhones, eles parecendo serem iguais por fora, ou bem parecidos aos do ano passado, eles mexeram em bastante coisa interna ou mudaram aí os processos de fabricação. Faz tempo que eu não vejo a Apple colocar nos eventos as máquinas que ela tinha, né? O Liam e Daisy, eu acho que eram os nomes. Achei que isso fosse aparecer em algum momento como mais uma parte ali do blá ambiental, mas não, né? Aliás, falando em blá ambiental, minha única reação da minha mãe ao evento. Nossa, esse vídeo ficou super legal, achei super divertido, falando justamente sobre o vídeo da natureza lá e etc. Então, a gente saindo da nossa bolha aqui de tecnologia, a minha impressão é que foi bem melhor aceito do que a primeira impressão que a gente teve. O vídeo dividiu opiniões, né? Porque eu tava vendo inclusive, ocultaram. Estava no canal da Apple no YouTube e ele tava, acho que, sei lá, com 60 mil dislikes e era bem mais que o número de likes naquele vídeo da Mãe Natureza. Aí agora eu tô vendo que a Apple ocultou o número de likes do vídeo e por que será, né? Mas parece que a galera mesmo que tava acompanhando o evento no dia, de tech, achou meio... Mas eu acho que o próprio... Eu tava lendo, acho que no John Gruber, se eu não me engano, que ele comentou que não foi isso, mas que pra ele lá também, que estava lá no dia presente vendo o evento, a sensação é de que a Apple ficou 20 minutos falando de meio ambiente, quanto não. Então, acho que eu ainda fico com aquela opinião de que o vídeo, depois que eu vi ele separado, ele é engraçadinho, mas sei lá, acho que não encaixou tão bem assim no meio da Keynote. Foi basicamente na semana passada foi a conclusão também, né? Legal por si só, mas ali no meio talvez não tenha sido a melhor hora para colocar, né? Mas muito bem, seguindo aqui com os follow-ups, a gente falou sobre... Isso faz parte também do que pintou na semana passada, né? Do fim dos produtos e acessórios também de couro na Apple. E o Rodrigo Teodoro mandou pra gente o feedback que até virou notícia também
de forma isolada, né? Não por conta da dica dele, mas a gente descobriu, né, na semana passada que a Hermès ela segue vendendo pulseiras de couro para Apple Watch Série 9 no site dela, mesmo a Apple isoladamente tendo desistido ou optado por não vender mais nada de couro. Pois é, rolou isso da... Porque durante o evento, como a gente sabe, a Apple dedicou toda uma sessão para falar do meio ambiente, dos compromissos dela, e um dos compromissos que foi reforçado durante o evento é que a Apple não vende mais nada de couro. Então, não só os novos iPhones e Apple Watches não ganharam novas versões de capinhas e pulseiras de couro, como a Apple descontinuou tudo que ela tinha de couro. Então, mesmo acessórios para iPhone 14, os chaveirinhos de AirTag, não tem mais nada de couro. Ela introduziu aquele material fine woven, né, que é um revestimento de tecido. E durante o evento a Apple falou, a gente também, nossas parceiras, a Hermès e a Nike, elas concordaram em criar novos materiais, novos acessórios feitos de materiais mais recicláveis. Então, a Hermès anunciou pulseiras ali de tecido, a Nike anunciou pulseiras de silicone, mas que são feitas com realmente pedaços ali de materiais recicláveis. E apesar desse discurso da Apple, a Hermès continua vendendo não só pulseiras de couro, porque daí, né, é uma marca separada, não teria como impedir ela de vender uma pulseira à parte, mas ela continua vendendo os Apple Watch Series 9 com pulseirinhas de couro. E assim, dá a entender que a parceria ali, que não é exatamente, apesar de eles estarem fazendo isso meio escondido, porque tá no site dele mesmo, mas não no da Apple, dá a entender que é uma coisa que a Apple continua fazendo, porque quem provavelmente empacota esses Apple Watches e disponibiliza, né, esse kit aí de Apple Watch com pulseira de couro ainda é a Apple. Até porque os Apple Watch Hermès, eles têm aquela gravação embaixo, eles são modelos exclusivos por causa das watch faces exclusivas. Então, ficou aí uma certa controvérsia, né? Porque a Apple tem todo esse discurso de falar que a Hermès está se juntando a eles, mas ali no off eles ainda continuam vendendo couro, porque a gente sabe que, apesar da questão do meio ambiente, o couro tem isso de ser um material super refinado, e a galera que compra esses modelos mais caros, um Apple Watch Hermès chega a custar aí mais de $1.300. Essa galera talvez ainda queira usar as coisas de couro, né? E eu até comentei no 95 Mac que não é a primeira vez que tem uma polêmica envolvendo a Hermès, porque quando a Apple tirou o carregador do Apple Watch em 2020, o adaptador de tomada, os modelos da Hermès, eles continuavam vindo com o adaptador. E tanto que quem comprou ali na pré-venda recebeu a caixa antiga, grande, com adaptador de tomada. E aí repercutiu na internet, o pessoal falou, Apple, mas se é para ajudar o meio ambiente, por que o da Hermès ainda vem, né? Aí a Apple foi lá, uma semana depois ela tirou da caixa também, lançou uma caixa reduzida do Apple Watch Hermès e... Então, fica aí, né? Parece que, apesar de todo o discurso, ainda tem umas coisinhas a serem ajustadas. E agora a gente também não sabe se, com essa repercussão, eles talvez vão dar um cutucão na Hermès e falar vamos parar com isso aqui. Ou se ainda vai mais esse ano e esperam até ano que vem. Mas, pra gente ver que também o discurso, apesar dele ser bonito e ter videozinho com mãe natureza, na prática, às vezes o dinheiro, né, ainda fala mais alto. Aquela do carregador da Hermès lá de 2020, eu fiquei pensando, sabe o que? É que nem o HomePod original, que até quando você comprava, antes dele ser retirado de linha, era ainda a primeira fornada. Você via lá pelo número de série, etc. Vinha na caixa, o ano de fabricação lá dos primeiros HomePods, né? Então acho que deve vender em tão pouco volume os relógios dessa parceria com a Hermès que o que ficou lá no galpão da primeira fornada também era o que o pessoal estava recebendo desde que saiu os carregadores, e ia vir carregador porque foi feito muito antes, né? Ia ser mais custoso para a Apple e para o ambiente, né? Jogar aquele bando de caixa fora, fazer caixa nova e mandar para as pessoas. Mas enfim, né? Sobre esse caso aqui das coisas de couro,
Eu não vejo um problema. São duas operações. Pensa na operação que fez a parceria com a Apple para as pulseiras, isso é uma coisa. E de forma isolada, sem ser a parceria com a Apple, ela segue vendendo pulseira de couro, porque o negócio do Hermès é meio couro, né? É que, sei lá, é tipo o McDonald's com sal. Vai ter coisa com sal. Mesmo se ele faça uma parceria para vender salada com a Apple, vai vender coisa, batata frita também, né? Óbvio. Então acho que é meio parecido. E você vê no site da Hermès, né? Você entra, até a nova linha de couro, não sei o quê. Produtos pequenos de couro, não sei o que lá. É um material que as pessoas ainda associam à sofisticação, se ela se dispõe a pagar mais caro para ter a bolsa de couro versus de algum outro material, tecido e etc. Então, beleza. Não imagino que até a repercussão disso, porque ela repercute na nossa pequena bolha de tecnologia, mas ninguém liga, ninguém está nem sabendo, né? Então, não acho que a Apple vai chegar, escuta, senhores Hermès, tirem a pulseira de couro, senão a gente acaba com a parceria, porque se isso fosse acontecer, já teria acontecido, né? Então, ela vai continuar vendendo para quem. E deve vender mais do que aquelas pulseiras bem feiosas, por sinal. São bem feias. Né? Parece que umas meias mal bordadas, assim, sei lá. Não é pro meu bico, né? Mas eu aposto que elas vão continuar vendendo mais do que as pulseiras, as criadas novas aí, e beleza. A menos que a Apple resolva falar, Hermès, ou tira couro, ou a gente não vai mais querer saber. E a Hermès provavelmente vai falar, então, valeu por esses anos de parceria, sei lá. Vai ter couro pra quem quiser, essa é a verdade. Vai ter couro pra quem quiser. Muito bem, e uma coisa também que é relacionada a isso, pintaram as primeiras fotos mais detalhadas do que a Apple detalhou no evento, do que é o Fine Woven, né? Então, eu vi lá no Mastodon, o Stephen Robles, ele publicou umas fotos tiradas quase com a câmera macro do iPhone ali, dá pra ver bem a textura dela, entendi um pouco melhor de onde vem a proposta de ser uma coisa mais premium. Olhando de perto, é aquelas fotos que você olha, você sente a textura, né, na mão. Não parece mesmo a parte de dentro da capinha de couro, que era uma... não é camurça, como é que chama? Sei lá. Vocês entenderam o que eu tô falando. Sim, um material aveludado. Isso, né? sempre esqueço. Veludo, eu nunca consigo lembrar. Mas enfim, dá pra ver que é mesmo uma trama minúscula e dá a sensação mesmo de uma coisa super bem feita, etc. Apesar de que já pintou alguém destruindo, falando que é uma porcaria. Sempre tem, né? O primeiro youtuber a fazer isso. Sempre tenta sair na frente aí dos views dos outros. Mas pra quem tiver curiosidade de ver como é que ela vai ter na descrição aqui o link. Parece um jeans, sei lá. Acho que o jeans é uma boa comparação das duas coisas. Sim, parece um jeans. Sei lá, olhando parece um tênis. Não é um tênis, mas parece tipo um tecido. Eu uso muito Vans, então olhando assim, parece um tecido de Vans. Mas, igual você falou, já teve gente no YouTube que já destruiu toda a capinha e mostrou ali que, comparado com o couro, talvez ela se desgaste mais rápido, porque é um tecido, né? Então, tecido encarde, tecido junta pelo, então eu ainda tenho um pouco essa preocupação de como é que isso vai durar a longo prazo, né? Um ano segurando isso na mão suada todo dia, como é que vai ficar? Mas é uma coisa nova, né? Então vamos ver também se o pessoal, agora que a galera vai começar a receber os novos iPhones, está recebendo já os cases, se o pessoal vai aprovar essa linha Fine Woven, se a Apple no ano que vem vai fazer algum ajuste, se veio para ficar. Mas é interessante. Porém, eu acho que ainda sou do time que vai sentir um pouco de falta das coisas de couro, porque eu tenho pulseiras de couro do Apple Watch, eu não sou de usar capa, mas a única capinha que eu tenho para quando por algum motivo eu quero usar capa é uma capa de couro da Apple pro iPhone, e a sensação que fica é de que não tem é o que a gente acabou de falar, né, sobre as pulseiras da Hermès, que não tem a mesma sofisticação que um acessório de couro, né? E ainda mais que a Apple tá cobrando o mesmo preço do que ela cobrava pra capinha de couro pra uma capinha nova de tecido. Mas tá aí, né? A gente vai ter que se acostumar com isso, pelo menos pra quem gosta dos acessórios oficiais da Apple. Couro não é mais uma opção. E eu imagino que a Apple vai fazer alguma ação com essas Vogues, revistas desse tipo da vida, ensaios, valorizando ali o Fine Woven, porque ela quer emplacar a ideia, a noção de que isso é uma coisa que vale custar tanto quanto o couro. Então, se à primeira vista isso não convence, vamos, sei lá, mercadando isso como mais caro, aí sim o pessoal literalmente compra essa ideia.
E uma outra comparação que eu acho que dá para fazer, eu sei que você também tem, você pode me ajudar com isso, o material, olhando para ele, me lembrou um pouquinho o que é o material da capa do livro Designed by Apple in California, que é branco Isso, e cara de verdade. horrores, né? Tem esse detalhe, né? Dá para fazer esse Sim. paralelo. Tá aí, tiraram a inspiração do livro do Johnny Ive. Boa. Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups, tem o gesto novo do Apple Watch, né, que não vai chegar junto com os novos Apple Watches e um pouco mais para frente o Double Tap, que é de acessibilidade, mas a Apple trouxe ele de forma isolada como uma funcionalidade mesmo graças ao chip S9, de acordo com ela. O Mark Nass comentou que esse Double Tap dos novos Apple Watches é para ir acostumando o pessoal com o gesto para quando vier o Apple Vision, aí a pessoa aproveita e assiste o Special Video que gravou no iPhone 15 Pro Max, edita no MacBook espelhado. E pelo visto só falta o iPad também entrar nessa brincadeira. Eu pensei nisso mesmo, do gesto, mas aí também me levou a pensar que, e eu vi, acho que, não sei se foi o John Gruber que falou, ou alguém comentando como é que vai ser quando você tem um Apple Watch e tem o Apple Vision e precisar fazer esse gesto, porque é o mesmo gesto de você, não é exatamente o mesmo, né, porque eu acho que, não, mentira, é o mesmo sim, tem algumas ações no Apple Vision que você tem que dar 2 toques com o dedo Uhum. e para poder segurar, puxar as coisas. Aí fiquei pensando, realmente, qual que ele vai priorizar? Será que eles vão conversar entre si para vamos priorizar o Apple Vision, vamos priorizar o Apple Watch. Então, fiquei curioso para saber como é que vai ser, mas faria sentido a Apple, né, já que ela tá inventando algo novo para Apple Vision, criar aí um gesto do Apple Watch que usa a mesma dinâmica para quando a galera comprar um Apple Vision já estar mais acostumada com esse gesto. Agora, vale lembrar de novo que, apesar da Apple ter falado que esse Double Tap ele não vai estar disponível na versão no WatchOS 10.0 para quem comprar um Apple Watch Series 9, o Ultra 2 agora, ele vai vir numa atualização de software, tem lá o recurso de acessibilidade que é quase a mesma coisa, tem, claro, a versão final da Apple tem os refinamentos, mas eu ativei aqui no meu Watch e pra mim é como se eu estivesse usando o que a Apple mostrou no recurso na Keynote. Eu acredito que talvez eles tenham feito algum refinamento para não ter tanto, para não falhar tanto, porque o que eu noto aqui no meu usando é que às vezes eu tenho que apertar, ao invés de que o gesto é supostamente você dá 2 toques com o dedo e ele confirma ali a ação, fecha a notificação. E tem horas que você aperta uma vez e ele não vai, e aí você faz de novo, aí ele reconhece. Então talvez no Series 9 a coisa esteja mais precisa para realmente funcionar bem toda hora. Mas para quem não vai trocar de Apple Watch, vai lá nos ajustes de acessibilidade com o WatchOS 10 e ativa a opção de... Eu não vou lembrar agora o nome, mas é uma opção de acessibilidade e funciona exatamente igual. E vou falar que eu tô achando divertido, porque é aquela coisa que não precisa mais dar a narigada, né? Então, ontem mesmo eu tava escovando os dentes, aí chegou, eu tava olhando alguma coisa do Apple Watch, aí chegou a notificação lá, a bateria acabando. Eu só 2 toques ali com o dedo, tava com a mão ocupada, a notificação sumiu. Então, eu já tô me vendo usando isso no meu dia a dia, embora ficar apertando o dedo na rua ainda é uma coisa meio estranha, mas eu achei legal isso. E a acessibilidade tem mais gestos, né? Tem de fazer um punho algumas vezes para ir selecionando o menu, navegando, etc. Então é até mais completo do que isso do Apple Watch. Sobre o lance do Vision Pro e de confundir com o gesto do Vision S, etc., eu não sei o quanto isso vai acontecer de verdade, porque é o seguinte, né? Para você ativar esse gesto no Apple Watch, você tem que estar com o braço, o pulso, numa posição muito específica, né? Que isso com o acelerômetro fica muito fácil de você. Acelerômetro, bússola, etc. Com tudo de localização espacial que tem ali no relógio, fica fácil de saber quando você tem essa intenção, que vai ser 1% das posições possíveis do seu braço e pulso versus todos os restos ali com o Vision Pro. E também é aquela coisa de que se você estiver usando o Vision Pro, a prioridade do gesto vai ser para a interface com a qual você já vem interagindo a X segundos e não com uma coisa nova no contexto novo, a não ser que você tenha acabado de mexer o braço, colocar naquela posição. Eu acho que tem algumas inferências que dá para eu fazer e remover esse tipo de problema e também aquilo de pegar prioridade, né? Se você, sei lá, está usando hoje o Apple Watch com os AirPods, toca o telefone, você vê no Apple Watch, você atende nos AirPods, você não pausa a música, você atende a ligação. Então, não é... Né, agora que o negócio foi anunciado, imagino que as pessoas lá dentro vão se conversar, não é mais segredo,
para poder fazer isso funcionar. E se eu consigo imaginar 18 jeitos diferentes para impedir que apareça um falso positivo, certamente quem ganha muito bem para isso também vai dar um jeito. Com certeza. Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas, isso é sobre o evento, né? A Apple anunciou o modo retrato ajustável depois que você tirar a foto como um benefício, um ponto de venda dos iPhones 15, mas dando aquela fuçada no código, etc., eu não sei se foi você ou o pessoal do Net5Mac que observou que esse gesto não é esse gesto. Essa função não é exclusiva do iPhone 15. Então, modelos anteriores a ele também vão dar a opção de você ajustar na pós o que você quer que esteja borrado, o que você quer que esteja em foco. Isso, então a Apple destacou muito ali durante o evento que com o iPhone 15 você pode tirar uma foto em retrato e depois ajustar o foco manualmente ali, né? Focar em outra pessoa. E durante o evento deu a entender que isso era um recurso do iPhone 15, mas isso também estará disponível para quem tem um iPhone 14 Pro. E já está disponível na versão RC, então se você já instalou a RC e tem um iPhone 14 Pro, você pode tirar uma foto em retrato e ir lá na edição que você já consegue mudar o foco. E eu achei interessante porque é a mesma coisa Tem uma opção nova também para você tirar fotos não RAW em 48 megapixels. E isso também é algo que foi anunciado para o iPhone 15, mas que também está disponível no iPhone 14 Pro. E justamente porque o iPhone 15, o modelo não Pro, ele tem o chip A16, que era o chip do iPhone 14 Pro. E aí a Apple decidiu liberar aí os mesmos recursos para quem tem aí o 14 Pro, que é bem interessante, porque se a gente comparar no ano passado, aquelas melhorias que vieram por exemplo, acho que foi o que eles lançaram ano passado de câmera? Acho que foi o modo cinemático, se eu não me engano, acho que é o modo cinemático, que é aquela super estabilização É verdade. que o iPhone 14 baratinho com chip A15 ganhou, mas o iPhone 13 Pro com o mesmo chip não ganhou. E aí esse ano acho que eles repensaram, foram mais generosos e liberaram essas coisinhas de software para quem tem ali um iPhone com o mesmo chip, mesmo não sendo os mais novos. O que realmente não veio relacionado ao modo retrato é aquela opção que você clicou a foto, mesmo sem estar lá no modo retrato, e ele salva a profundidade. Isso realmente ficou só para o 15+, isso de você ajustar depois o foco e também de tirar fotos não RAW em 48 megapixels estará disponível para a galera que tem iPhone 14 Pro com a atualização final do iOS 17. Eu não sei, por exemplo, no caso do iPhone 14 Pro, essa teoria que eu vou falar cai por terra porque ele não está mais à venda. Mas, por exemplo, na matéria mesmo, foi o Benjamin Mayer, né? Ele fala sobre quem tem o iPhone 14, o 14 Plus e o 13 também vão conseguir usar o ajuste lá de foco, de profundidade, etc. E aí entra a minha teoria, que é a seguinte, né? É um jeito da Apple promover e tentar incentivar as vendas desses outros modelos que ela segue vendendo, né? Com essas funções assim, né? Agora, para quem quis comprar o iPhone 15 e, a grana tá curta, não vai dar. No 14, 14 Plus, no 13 também que ela segue vendendo, dá para fazer algumas dessas coisas. Então ela incentiva que a pessoa compre para ela, ao invés de comprar um usado, né? Então acho que isso faz parte de uma estratégia nova aí da Apple de, como ela segue vendendo os modelos mais antigos, trazer algumas novidades para isso também, para seguir movimentando ali, porque a gente sabe que além de não comprar todos os anos mais iPhones, as pessoas também não estão mais sentindo motivadas a comprarem o último, porque os anteriores já são bons o suficiente 95% do tempo. Então é um jeito dela espremer um pouco mais dos dois lados, imagino. Exato. Bom, e um último follow-up aqui, que também foi assunto, mas evoluiu, ele virou follow-up nesse episódio. Aliás, eu não sei você, Felipe, mas desde que a gente gravou o último episódio até hoje, foi o menor intervalo desde o lançamento da fonte que a gente gravou 2 episódios. Mas pra mim parece que faz um mês que a gente gravou o último episódio. Exato, é porque foi tudo muito rápido, né? Mas enfim, seguindo aqui, a gente falou, e a Apple comentou no evento que por conta da moldura de titânio, o iPhone um pouco mais leve, que acho que 20 gramas, uma coisa assim, do modelo do 14 para o 15. Isso. E pintaram muitos cálculos e fórmulas do Sr. Dr. Drang, que é curioso que ninguém sabe quem é, mas do clubinho gringo ali de geradores de conteúdo ele é conhecido.
e ele fez o cálculo e provou com matemática e números a diferença não só de peso, mas da sensação que a gente tem ao segurar o iPhone novo. Eu tô bem empolgado com isso do peso menor, porque 20 gramas segundo a Apple, e talvez você fale, mas, né, são só 20 gramas, né, que diferença que isso faz? Nossa, faz muita diferença. E eu, por exemplo, eu tenho o S23 Ultra aqui, e ele pesa 10 gramas a menos do que o 14 Pro Max. E eu já sinto muito essa diferença. Para mim, o iPhone 14 Pro Max é um celular muito pesado. E claro que o S23 Ultra ele também é um pouco maior, então justamente ajuda a equilibrar ali na mão, mas dá a sensação de que é um aparelho muito mais leve. E faz tempo que eu acho que os iPhones estão ficando cada vez mais pesados e vai dando cãibra na mão depois que você usa, sei lá, meia hora segurando o celular ali. Então, que bom que ficou logo já 20 gramas mais leves, porque realmente acho que uma coisa que me incomodava muito. Aí você colocava uma capinha, o celular aumentava ainda mais o peso, né? Então agora, graças ao titânio que é mais leve, a Apple conseguiu diminuir bastante o peso do celular. E não só isso, e o que o Drang mostra é que a distribuição de peso e ele calcula a inércia, o momento de você segurar o aparelho, etc. E pelas bordas serem mais finas, a sensação mesmo, até para manobrar, fica mais fácil de manobrar. Basicamente, eu vou deixar o post dele aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha e talvez conferir os códigos aí, e os cálculos, na verdade, que o Dr. Drang fez. Mas tá aí, né? E assim, né? Pensando em porcentagem, se ele ficou 20% mais leve, 20 gramas mais leve, isso é um pouco mais de 10% do peso do aparelho, né? Então, agora, cada 9 iPhones, o peso de 10 iPhones antes de 9 iPhones antes, 10 agora. Então, é relevante e que bom que está indo nessa direção, porque também eu percebi, se não foi isso, a impressão é essa, né? Que ele foi ficando mais pesado a cada ano, por conta de aumento de bateria, aumento físico mesmo do aparelho. Então, não é o nosso caso aqui, mas talvez exista até uma questão de acessibilidade e de conforto de segurar para quem precisa de um pouco mais de acomodação. Então, que bom que nesse ano reverteu essa direção. Ele ficou, que seja um pouquinho mais leve. É um pouquinho mais leve, né? Exato. Pouquinho, mesmo que pouquinho, já ajuda. Né? E, por exemplo, o Tassos Veloso, ele foi lá, abraço pra ele, inclusive, ele fez o hands-on e ele publicou lá no Tecnoblog. Aliás, você participou do Tecnocast nessa semana, né? Isso, vai sair essa semana no Tecnocast que a gente bateu um papo sobre os novos iPhones. Boa, deu um spoiler, mas é porque você postou lá no Threads que ia ter mais podcast por aí. Eu falei, puxa, o que será, né? Então deu chute e acertei. E o Tassos comentou que é mais leve, mas não sentiu tanta diferença. Então acho que pode ser aquela coisa que você tem que procurar pra encontrar diferença. Falou, nossa, é verdade, mas no dia a dia mesmo, depois de 3 vezes você segurou o aparelho, já não faz mais diferença. Muito bem, agora eu quero saber do Felipe, os planos para o futuro e com quanto ele abriu a carteira nos últimos dias aí, etc. E repercutir também as notícias que pintaram de uma semana para cá. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo 3 meses de graça para você que quer navegar do jeito mais seguro web afora e também ter acesso a tudo que você paga de streaming, ter acesso a tudo, os catálogos todos de todos os países, porque é isso que ela faz. A segurança é aquilo que se você acessa o Wi-Fi públicos de shopping, de hotel, de aeroporto, enfim, né? Se você está usando o Wi-Fi, não é de graça, os seus dados são o preço. Os sites que você acessa, por quanto tempo, os aplicativos, os conteúdos de streaming também que você assiste, e se você se conectar pela ExpressVPN, isso não acontece, sua conexão passa a ser criptografada, então nem quem está oferecendo a conexão consegue ver os dados trafegados, isso sem perder velocidade, então você pode escolher os coisas de 100 países que eles oferecem para rotear sua conexão pelos servidores seguros da ExpressVPN, e nem quem está oferecendo a conexão consegue saber, e você não perde velocidade por isso, o que é ótimo, que eles investem muito em velocidade. E sobre o streaming é o seguinte, o catálogo da Netflix, do HBO Max, até do YouTube aqui no Brasil, é diferente de outros países. Então, se você se conectar, por exemplo, aos Estados Unidos, por meio da ExpressVPN, você acessa os catálogos de lá, consegue ver coisas que não estão disponíveis aqui no Brasil, e o contrário também, quer ver alguma coisa que só está disponível por aqui, se você estiver viajando, se conecta ao servidor brasileiro da ExpressVPN e pronto, você tem esse conteúdo liberado. Agora, a parte mais bacana é a seguinte, se você acessar expressvpn.com/afonte, você, primeiro, tem 30 dias para experimentar a ExpressVPN e ver como é fácil configurar e passar a usar no seu iPhone, no iPad, no Mac, no roteador da sua casa, na TV também que você tem aí, dependendo do modelo. E aí sim, para assinar o plano anual, além de você acessar por 12 meses, tem mais 3 meses de graça
só porque você acessou por meio do link expressvpn.com/afonte. Eu uso quase todo dia a ExpressVPN, não só para proteger minha conexão, mas também quando eu quero ver alguma coisa que não está disponível no Brasil. Eu vi, por exemplo, no fim de semana, o 4 Casamentos e um Funeral, um filme britânico, super clássico não, mas a Sessão da Tarde do Reino Unido ali. E eu descobri que saiu um curta no ano passado, como parte daquele Red Nose Day, que até o Johnny Ive fez, um narizinho vermelho, etc. Acho que a gente comentou sobre isso aqui. Saiu um curta baseado nesse filme. Eu não consegui achar em lugar nenhum, me conectei pela ExpressVPN no Reino Unido, acessei o site da BBC, tava lá, consegui assistir o curta só por conta disso. Então vai lá, acessa e conhece, vale a pena. expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Muito bem, Felipe. Sua conta bancária está mais leve ou igual a estar como ela estava na última semana, depois que a Apple abriu as pré-vendas aí dos produtos que ela anunciou? Tá igual porque a Apple não abriu pré-vendas de nada no Brasil, né? Então não tem como comprar aqui, eu não vou comprar fora. iPhone eu geralmente compro aqui mesmo. Então tá na mesma por enquanto. Mas eu provavelmente vou trocar de iPhone, isso é uma coisa bem certa já. Provavelmente eu vou comprar o 15 Pro Max 256 titânio natural, acho que essa vai ser a minha opção. Apple Watch ainda estou em dúvida, porque mudou, mas não mudou, então eu tô bem com o meu Series 7 e até ativei lá o negocinho de acessibilidade, que talvez não funcione tão bem, mas bem o suficiente para eu não querer gastar mais alguns milhares de reais em outro Apple Watch. Se eu não decidi ainda se eu vou comprar, né? Eu geralmente não compro aqui no Brasil porque é muito caro, então se eu acabo viajando para algum lugar que está vendendo iPhone que é mais barato que aqui, ou se aparece a oportunidade, né, de quando eu tô com uma grana sobrando alguém viajar e se dispor a trazer, eu compro. Se eu for comprar vai ser o 15 Pro Max, assim como desde que saiu o primeiro Pro Max na vida eu comprei. E cada vez mais eu tô convencido que para mim a escolha vai ser o de titânio natural, porque as fotos que eu vi de hands-on mesmo do pessoal com ele, tanto com o azul, quanto com ele o modelo, sei lá, preto. Não sei, parece uma pintura artificial, não parece que é a cor do produto, parece uma camada de maquiagem em cima dele. Eu tive a mesma sensação. Então eu acho que eu vou se eu for, deve ser de titânio natural. Agora uma boa notícia para quem vai comprar aqui é que, pelo menos segundo o Mac Magazine, a pré-venda já deve começar esse mês ainda, dia 29 aqui no Brasil. Parece que ainda a Apple não deu uma data oficial, mas eles ouviram lá das fontes que dia 29 a Apple já deve abrir a pré-venda dos iPhones aqui. Eu até postei no Threads ontem, porque eu tava lá fuçando o site da Apple e eu vi que eles já estão vendendo as cases do iPhone 15 aqui, as cases Fine Woven. E normalmente eles só começam a vender as cases junto ali pelo menos com a pré-venda do iPhone. Então, para as cases já estarem disponíveis aqui, provavelmente é um bom sinal de que os iPhones vão chegar mais cedo do que antes. Até o Tássio estava comentando no Twitter dele esses dias que ele também ouviu por aí que os iPhones devem chegar antes do que a gente está acostumado. Então, altas chances de, na próxima semana, a gente ia ter pré-venda de iPhone aqui no Brasil. E uma outra coisa também que corrobora isso, na verdade, aí eu acho que não sei se foi um vazamento, uma falta de atenção, é que lá no site da Fast Shop, para você se cadastrar na pré-venda lá, tá falando, começa a vender dia 29. Então, não é uma confirmação da Apple, mas de um parceiro muito próximo da Apple, dizendo já que isso vai começar no dia 29, então acho que é o pré-registro, né, que eles falam, lá no rodapé. É verdade, olha só. Então, né, e o fato de que isso virou notícia e tá no ar até agora, né, eles já sabem que isso, entre aspas, vazou. Então tá aí, né. Só não é confirmado porque não foi a Apple que falou, mas é isso, dia 29 deve rolar mesmo. Incrível, né? Pois é, olha só, o Brasil na terceira leva da Apple. Fomos de sei lá que número de leva pra terceira. Fomos de outros pra terceira. Exato. Muito bem, então eu quero saber da galera, né? O pessoal que está escutando aqui, manda pra gente gigahertz.fm/feedback quais são os modelos e as cores que vocês vão comprar, que a gente pode transformar isso numa estatística aqui. É o jeito manual mais burro do mundo de fazer uma enquete, mas a gente quer saber e manda pra gente lá pelo gigahertz.fm/feedback pra gente poder medir o interesse de vocês em relação a isso. E tá aí, dia 29 deve mesmo, acho que agora é inevitável que deve rolar o começo das vendas aqui no Brasil. E notícias que pintaram de uma semana para cá sobre esses novos iPhones.
Uma delas é sobre memória RAM, que eu não sei você, Felipe, mas eu parei de me importar com memória RAM, sei lá, no iPhone 3, talvez, assim. Acho que eu nunca liguei, na verdade, pra memória RAM do telefone, mas eu sei que se tem um número as pessoas se importam. Então, a Apple aumentou a memória RAM do iPhone 15, né? Quer dizer, dos modelos Pro, mas da geração do iPhone 15. O iOS ele sempre teve um jeito diferente de lidar com memória, aplicativos em segundo plano. A gente sabe que ele normalmente tem lá uma otimização que o aplicativo fica num estado congelado, então ele quase não consome recursos. Aí quando você volta, ele carrega tudo super rápido, volta de onde parou. Para muita gente é um número que não faz tanta diferença quanto em telefones Android, porque, enfim, lá o sistema de gerenciamento de memória é diferente, então os aparelhos topo de linha lá geralmente tem 12 GB, 16 GB de RAM, porque o sistema precisa daquilo. No caso do iOS, ele funciona bem, o iPhone já tem, o Pro, ele já tinha aí 6 GB de RAM há algum tempo, e agora foi para 8, ou seja, se já estava funcionando bem para você, provavelmente vai funcionar ainda melhor agora. Quando batia no teto antes, é aquilo, né? No máximo, sei lá, você vai tentar acessar um aplicativo que você usou faz uma hora, você volta uns 3, 4 na galeria de aplicativos abertos ali, ele precisa carregar de novo. Mas no dia a dia mesmo, assim, acho que não faz tanta diferença. E tá aí, pra quem se importa muito, agora são 8 GB de RAM. Eu sei que o pessoal do Android fala, meu, tem 20 GB. Bacana, agora esse aqui tem 8 e o pessoal que compra vai poder usar. E uma coisa que o Ming Chi Kuo comentou de uma semana pra cá, em relação aos iPhones 15 Pro Max, foi dizendo, mais uma vez, né, corroborando uma coisa que ele próprio tinha dito antes, que a Apple vem sim enfrentando problemas de fabricação desses modelos, o que ele fala que pode ser comprovado, por exemplo, com a elasticidade do prazo de entrega dele versus os outros, quão rápido foi caindo para 4, 5, 6, 7 semanas. E acho que na semana passada eu comentei, né, que eu achava que um dos jeitos que a Apple achou de lidar com isso foi de eliminar a opção de 128 GB. Desconfio que ela possa voltar num futuro aí, mas não esperem por isso para comprar o aparelho se vocês querem comprar o Pro Max. Mas tá aí, parece que sim, está mesmo difícil da Apple conseguir fazer essa produção tanto quanto ela queria e também levando em conta aí a demanda. Exato, é um combo de demanda e problemas de produção mesmo, que é algo que antes mesmo da Apple anunciar, o Mintico e outros analistas já vinham especulando que o Pro Max ia ser o modelo, não só o modelo mais procurado, como também o modelo que mais daria problemas para a Apple fabricar. Então, você junta isso, o resultado é o pessoal não encontrando o Pro Max na loja, né? A gente já viu aí que em alguns países, se você abrir a Apple agora para comprar um iPhone 15 Pro Max, o prazo de entrega é novembro. Nossa. Então, a coisa tá bem disputada. E também, aí uma coisa que rolou foi especialmente os modelos de titânio natural e também o modelo de titânio branco, né? O que pode indicar o maior interesse das pessoas e também especialmente o titânio branco, acho que para ficar legal, né? Deve dar muito trabalho, um processo bem chato de fabricação, porque senão vira, sei lá, já passou tinta branca em cima da parede preta? Fica né? Não fica branco, né? Tem que passar algumas vezes ali. Então pode ser difícil de fazer e ficar bonito mesmo, então tá aí. Para quem quiser antes do Natal, vale a pena dar uma agilizada aí, achar uns truquinhos a mais nas almofadas do sofá, porque senão vai ficar para ano que vem, né? Pois é. Vai tá. Conseguir um novo iPhone está cada vez mais difícil. Uhum. E uma coisa curiosa, né? Tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A Apple tá expandindo a lista de países mais rápido, pelo menos o Brasil tá logo nessa terceira leva. E do outro lado, ela não consegue fabricar o suficiente para dar vazão para os países onde ele já está sendo vendido, né? Então, com essa expansão, vai ficar mais difícil ainda, imagina, mas tá aí, ela garantindo que as pessoas não vão comprar outra coisa de Natal e já vão se comprometer a comprar o iPhone, e aí, quando chegar, chegou. Pois é. Mas é bem curioso mesmo isso, porque pelo menos para quem vai comprar aí, né? A Apple sempre tenta otimizar ao máximo para o período de festividades, mas para quem não conseguiu comprar ali no dia que abriu a pré-venda, talvez não consiga garantir mais um iPhone pro Natal, né? Pois é. Agora, o que a Apple não conseguiu garantir, nem para esse Natal, e aparentemente nem para o próximo e nem para depois também, foi os chips que ela vem desenvolvendo, os modems, né? Que ela comprou a divisão de modems móveis da Intel, né? Pagou, acho que 1 bilhão, 3 bilhões de dólares. Eu não lembro. Muito dinheiro. Acho que foi 1 bilhão. 3 bilhões foi a Beats? Sei lá, mas... Isso. Então é isso. Eu sempre troco essas duas coisas, porque me parece, assim, se fosse pensar quanto custa a Beats, quanto custa a divisão de modems 3G 3G não, né? De dados da Intel. Eu diria que o da Intel seria mais caro, mas não, a Beats foi mais cara. Mas enfim,
O que rolou foi o seguinte, né? O pessoal esperava que a Apple fosse encerrar a parceria, o contrato de fornecimento que ela tem com a Qualcomm para esses chips em breve, mas isso não vai acontecer. Ela parece ter estendido esse contrato até 2026, o que é um outro jeito de falar que pelo menos até 2026 a Apple não vai conseguir adotar nos produtos dela os modems, os chips de dados dela própria, porque está mais difícil do que parecia para ela fazer isso aí e colocar nos produtos. Essa história da Apple com os modems tá difícil, né? Porque antes mesmo da Apple comprar a divisão de modems Intel, a gente lembra que a Apple voltou a usar Qualcomm justamente porque os modems da Intel não eram bons. E eu lembro que na época do 6S, se eu não me engano, a galera fazia comparativo de speed test usando 2 iPhones um do lado do outro, um com o chip da Intel e outro com o da Qualcomm. E o da Qualcomm atingia velocidades muito mais rápidas. E não era uma coisa assim, foi, sei lá, um deu 50 MB de velocidade, o outro deu 55, né? Era uma diferença bem mais significativa. E parecia aquelas coisas que a Samsung fazia antigamente, que alguns celulares tinham um chip X, outros tinham um chip Y, o desempenho era gritante a diferença entre um e outro. E estava acontecendo isso com a Apple, né? Foi super estranho, então eles preferiram deixar Intel de ladinho, focaram na Qualcomm, reafirmaram a parceria que estava meio conturbada também. Mas em segundo plano, a Apple foi lá, comprou a divisão de modems da Intel, porque, enfim, apesar de ter ali os problemas, era uma operação que já tinha uma galera, né, engenheiros com um know-how grande, patentes, então era um meio caminho andado para a Apple dar sequência naquilo e talvez otimizar para um dia relançar os iPhones com um chip diferente. Mas o que a gente tem visto é que todo ano primeiro vem o rumor, esse ano a Apple vai usar os chips dela. Aí passa lá, não, a Apple fez os testes e ela não vai usar o chip dela esse ano, e parece que, de novo, agora a gente tá falando de 2026 já, então eu começo a me perguntar se alguém lá dentro já se arrependeu dessa compra, dessa divisão de modems da Intel. Se fazer do zero não teria sido mais barato e mais rápido do que pegar um negócio torto para endireitar e aí sim evoluir, né? Eu achei aqui uma matéria antiga em relação ao iPhone X. Com o sinal fraco, os modems da Qualcomm atingiam velocidades 67% maiores do que os da Intel. Então, significativo, né? E a Apple ela aproveitou de uma oportunidade enorme do caso da Intel, né? Porque a Intel ela tentou se desfazer dessa divisão porque já faz anos que a Intel está tropeçando na própria sombra, não consegue dar um passo sem tropeçar, cair no chão, dar dois para trás sobre tudo da operação dela, inclusive do negócio principal, que é dos processadores, né? Então, essa parte do 5G, ela se desfez para tornar a operação mais enxuta e tentar arrumar aí a direção do navio, que também não deu certo, porque a Intel continua patinando e perdendo tempo. Mas então a Apple se aproveitou. Se não fosse a Apple comprando, a Qualcomm, a Samsung poderia comprar. Então ela se aproveitou disso até para se proteger nesse mercado, e o fato dela tentar fazer os próprios pode ser só um brinde, olhando para esse espectro um pouco maior de concorrência e de fornecimento. Né? Tem isso também. Ela é o que eu disse, né? Tem um know-how ali que ela adquiriu junto, então ela acabou tirando esse know-how, potencialmente tirou das mãos de outra concorrente dela. Mas que isso aí parece que tá dando uma dor de cabeça lá dentro, pelo menos é a impressão que a gente tem vendo de fora toda vez que alguém fala que a Apple adiou por mais um ano o iPhone com o chip 5G dela, né? É isso aí. Agora, eu não sei quanto a você, mas para mim, eu nunca li tanto sobre o iPhone 12 nessa última semana, desde 2020, quando ele foi lançado, né? Então, o iPhone 12 voltou às manchetes e por causa de radiação, né? Porque E foi muito engraçado porque foi logo depois do evento da Apple. Aí do nada, sei que o iPhone 12. O iPhone 12? E o que aconteceu é que a França começou com a França, mas é um movimento que está acontecendo em alguns outros países da Europa. Eles começaram a questionar a exposição à radiação ali quando você usa um iPhone 12. Porque, segundo eles, o iPhone 12 estaria emitindo mais radiação do que os limites permitidos. E isso está virando um problema porque a França mesmo já deu um puxão de orelha na Apple e falou que se eles não arrumassem isso de alguma forma, eles iriam banir o iPhone 12. E a Apple oficialmente já parou de vender o iPhone 12, tanto que logo depois do evento o iPhone 12 saiu da linha. Mas é aquela coisa, né? Nas lojas por aí você
talvez ainda encontre uma unidade ou outra, e a França falou que ia tirar tudo das lojas, que ia ser proibido, e que a Apple ia ter que dar um jeito de arrumar isso. E pareceu até bastante alarmista, mas ao mesmo tempo, a própria Apple, num primeiro momento, respondeu que o que a gente esperava da Apple, né? Que o iPhone 12 foi testado, foi certificado por vários regulamentadores internacionais, que passou por vários testes e que está tudo certo, que ele respeita ali, de estar de acordo com os níveis de radiação globais, né, aceitáveis no caso. E apesar dela ter falado tudo isso, em off, ela pediu para os funcionários de Apple Store, de autorizadas, não comentarem o assunto. Então ela falou para a galera, se chegar alguém perguntando de radiação, não responde nada, fica quieto. E passou aí agora, mais uns dias depois que começou a rolar essa polêmica, a Apple confirmou que ela vai lançar uma atualização do iOS, que a gente não sabe o que é que ela vai fazer, mas que ela disse que vai tentar corrigir o que a França está pedindo, diminuir os níveis de radiação emitidos pelo iPhone 12 com uma atualização de software. Então, tá tudo bem estranho, porque a Apple mesmo ela não tá querendo comentar muito o assunto, então ela só falou assim, tá, a gente vai lançar uma atualização e vai resolver o que a França tá pedindo, mas como? O que eles vão mexer para arrumar isso? E se eles vão lançar uma atualização, quer dizer que realmente era um problema, que a França estava certa? Tá aí a polêmica do momento, envolvendo um celular de 2020 que nem é mais vendido oficialmente. E a França tem um lance com radiação, né? Não é lá também que os iPhones tinham que vir na caixa com os fones com fio por conta também de radiação? É lá mesmo. Então, lá é para proteger crianças, é um lance... Quando você quer justificar, você enfia a criança no meio, pronto, né? Fica irrefutável. Então, a França tem esse lance mesmo com radiação, e foi justamente o iPhone 12 que deu... Ele já vinha com isso na caixa, que foi na época de lançamento, acho que dos AirPods também. Então, essa história de Apple, França, radiação não é nova, e também não será a última vez que a gente escuta sobre isso, certamente. E o curioso nesse caso é que depois que a França falou, outros países também falaram, né? Espanha, Alemanha, a própria Bélgica falou, vamos banir também, hein? Mas é curioso porque é o iPhone 12, né? Assim, agora que o negócio basicamente parou de ser vendido, agora foi dar problema e falou que foi banir. Sei lá, né? O timing é meio estranho. Mas tá aí, é legal que dá pra corrigir isso com um update de software, aparentemente. Não tem que fazer nenhum recall ou algo assim, né? Pelo menos isso. O que eu imagino, mas eu sou bem leigo nesse assunto, é que, sei lá, talvez lá na França eles lançam um update que diminui a intensidade do sinal do celular, por exemplo, de Wi-Fi, diminui a intensidade de coisas para poder ficar ali dentro do que a França estava esperando, né? Claro que isso talvez afete a usabilidade em um certo nível, talvez diminua o alcance ali do sinal, mas enfim, né? Eles estão sendo literalmente obrigados a fazer isso, então talvez até seja um update que saia só para a França, por exemplo, né? Para iPhones vendidos lá na França. Bem provável. Ou países que isso tiver enroscado também. E nesse caso, eu não vejo um problema, assim como eu vejo, por exemplo, do lance da bateria, do próprio USB-C. Você, né, do ponto de vista de segurança, radiação, vai fritar seu cérebro, ou pior, né, se você usa muito no bolso. Então, eu acho, nesse caso, ok, tem que apertar mesmo, ficar em cima mesmo, e puxar a orelha mesmo, e ameaçar mesmo, porque envolve a saúde das pessoas, e aí, pelo menos pra mim, beleza, pode apertar. Realmente. Bom, chega de iPhone para esse episódio, vamos falar de iPads agora, porque nessa última semana a gente vinha comentando sobre iPads aqui, você pode pintar nesse ano que vem, qual vai ser o modelo, etc. Ming-Chi Kuo falou assim, nada nesse ano. Ele falou que não espera que sejam lançados iPads novos antes do começo do ano que vem. Então, para quem vinha esperando ou dividido, né, compra um iPad Pro novo, um iPad alguma coisa novo ou iPhone. Bom, a Apple resolveu isso para você, talvez por isso, né, ela esteja concentrando ali, deixando o dinheiro todo do pessoal disponível para comprar iPhones, e parece que só no ano que vem, aí sim, vai ter mais foco para novos iPads. Interessante isso porque ele meio que contradisse algo que o Gurman disse recentemente, porque segundo o Gurman, a Apple talvez lance um iPad Air em outubro. Ele comentou que poderia vir através de um press release, e agora o Ming-Chi Kuo tá falando que não vai ter nenhum iPad novo esse ano, que vai ficar tudo pro ano que vem. E eu esperaria, o iPad Pro eu já não tinha expectativas mesmo de que viria esse ano, porque
o atual já tem o M2, aí o próximo teria que ter o M3, mas a Apple não apresentou nem Macs com o M3 ainda. Até isso está incerto se vai chegar esse ano ou começo do ano que vem. Mas talvez um iPad Air possa até acontecer aí em outubro, novembro, um anúncio discreto, porque o iPad Air novo provavelmente só vai ter um chip atualizado e é isso. Ele deve ser a mesma coisa em termos de design e recursos, não deve mudar muito, porque o Air atual ele tem o M1, então possivelmente a Apple vai colocar um M2 nele, mas para quem está esperando o iPad Pro novo, o iPad mini novo, acho que realmente esse ano não vai ter nada não. E o último que foi lançado foi em outubro de 2020, né? O iPad Air a Apple faz a cada 1 ano e meio, 2 anos. Então, se ela for adiar mesmo, enfim, esse lançamento for acontecer só no ano que vem, vai ser um dos maiores intervalos aí dos últimos anos de lançamento do iPad Air. E aí vai entrar um pouco, o que eu comentaria sobre isso é mais ou menos o que o Douglas mandou pra gente também sobre essa confusão da linha de iPads, que ele falou o seguinte, né? Que essa linha precisa de uma simplificação e algo nesse molde, mudar o branding do iPad nada, né, para o iPad Air de 11 polegadas, deslocar o Pro de 11 polegadas para ele virar o antigo iPad Air e renomear o iPad de 13 polegadas para iPad Ultra. Ele falou que isso deixa a linha bem mais enxuta, mas sem prejudicar a experiência. E do lado do software, ele falou, gente, vamos falar a verdade, né? O iPadOS não é substituto de um computador. Se tem hardware para rodar o macOS, faça rodar, nem que seja atrelado ao uso da capa teclado, que é reservado ao Pro e ao Ultra. Ele falou que até consegue ver oferecendo essa função como uma assinatura mensal ali dentro do Apple One, por exemplo, mas essa nova capa teclado, sem oferecer suporte ao macOS, vai continuar a enxugar gelo, como acontece hoje em dia. Por fim, ele comentou que com o A17 equiparado ao M1, eles poderiam vender uma dock, por exemplo, para o iPhone e fazer ele virar um Mac Mini de bolso, que é uma ideia que eu gosto bastante, inclusive. Pois é, saíram os primeiros benchmarks do A17 Pro, que é o chip do iPhone 15 Pro, e eles são bem próximos do chip M1 da Apple. Então a gente tem o poder de um computador basicamente no celular, e a Apple bem que poderia fazer algo igual a Samsung, que tem o DeX, que quando você liga o seu celular no monitor ele vira um desktop com janelas. Imagina que legal seria, né? Você tem um iPhone, aí você emparelha ali com teclado e mouse, liga no seu monitor, que agora com USB-C ele tem suporte a monitor 4K, 60 Hz, tudo muito bonitinho. E você usa ele como um computador, né? Abre sei lá, o Stage Manager ali no seu celular para você, não necessariamente trabalhar, mas sei lá, se precisa mexer, tá sem um computador, tá viajando, precisa mexer num documento com uma tela melhor, você liga ali e consegue usar. Seria muito legal. Mas a Apple parece que ainda não aposta muito nesse caminho, o que é uma pena, porque eu também gostaria de ver isso. E, de novo, o problema do iPad está longe de ser hardware, porque o iPad tem literalmente chip M2, que é o chip dos Macs, tem tudo que precisa para ser uma ferramenta super poderosa, de rodar aplicativos super profissionais, e a gente sabe que não roda por causa do iPadOS, porque a Apple insiste em fazer essa diferenciação de que a iPad é uma coisa, a Mac é outra, eles não querem misturar, em partes porque a gente sabe que eles ainda querem vender as duas coisas para a galera, então a galera compra um Mac, eles também querem que o pessoal tenha um iPad e tenta forçar aquela ideia de juntos eles funcionam melhor, mas a gente sabe que se quisessem dava para fazer o iPad ser um substituto de um MacBook, por exemplo, um substituto de verdade. E a linha de iPad vai ficar nessa bagunça porque, né, a Apple tá naquela de vai empurrando a pessoa cada vez mais pra cima, né? Então, ao invés de ter uma linha coesa, ela tá naquela de você vai na Apple, você olha o iPad baratinho, mas aí tem um que custa $50 a mais, que tem um design mais novo, aí com $150 a mais você pega um Air, mas aí você mais X você pega um Pro 11 e assim a Apple vai empurrando a galera pra cima com 500 modelos. Mas é uma pena que a linha de iPad tenha virado essa bagunça e que não importa quais modelos eles lancem, o que eles mudem, enquanto o iPadOS for o iPadOS, a coisa vai ficar meio assim mesmo. Concordo. E sobre essa proposta da reformulação da linha de iPads do Douglas, concordo que precisa. O iPad Air, lembra quando ele apareceu, o comercial era um lápis, essa ferramenta aqui, que inclusive é o Bryan Cranston, que é o Walter White que narra esse comercial.
Essa ferramenta aqui é usada por muita gente para criar, para desenhar, para trabalhar, etc. E a pessoa tirava, acho que o lápis da frente, você via que o iPad era atrás, ou tirava o iPad e era atrás do lápis, e você via que na verdade o tempo inteiro era o iPad que estava lá escondido. Então a proposta dele versus o iPad normal é que ele era muito mais fino e muito mais leve, daí o nome Air, inspirado também no MacBook Air, óbvio, né? Então o iPad Pro 11 virar o Air, não sei se funcionaria, a menos que ele também trouxesse, ele fosse mais leve, mais fino, e talvez perdesse um pouco de bateria, enfim, né, de área para dissipar. Mas o iPad de 13 polegadas, ou talvez o de 15, que dizem que a Apple pode lançar aí no ano que vem, ele talvez esse sim seja o Ultra para mim. Isso faria sentido. Mas apesar de eu gostar muito, até escrevi no Mac Magazine que eu adoraria que a Apple copiasse basicamente o DeX para os iPhones e permitisse isso. A gente sabe que essa não é a proposta da Apple, é por isso que ela é a empresa mais valiosa do mundo, né? Porque ela sabe, não tem nem usuário para iPad, tem para escola, mas para as pessoas normais, vamos dizer assim. Então, se a família quer 2 usuários de iPads, tá bom, compra 2 iPads. Essa é a filosofia dela. Não, ela sabe que todo mundo quer usuários, é uma decisão não colocar, né? Então, a filosofia é muito mais próxima do que o Phil Schiller falou, né? Você compra o Apple Watch, o que você não resolve com o Apple Watch, você resolve no iPhone. O que não resolve no iPhone é no iPad, o que não é no iPad é no Mac, né? São produtos diferentes para propostas diferentes, apesar de que eles podem fazer poder de fogo, né? Isso eles têm para fazer tudo? Tem. Mas para que ela vai deixar de vender um iPad, um Mac, um iPhone para você, se você tem essa necessidade e ela deixaria você fazer isso tudo no iPhone? Poderia deixar, mas não. Não é daí que ela vai seguir a empresa mais valiosa do mundo, né? O que é uma pena, mas eu concordo. Um iPhone DeX para virar um Mac Mini seria bem bacana. Seria muito legal. Mas é isso, é a estratégia da Apple e deve continuar assim, pelo menos por enquanto. Muito bem, para finalizar aqui o episódio de hoje, eu escrevi lá para o Mac Magazine no último sábado que eu estou com saudade dos eventos presenciais. Eu elenco por ali alguns motivos pelos quais eu acho que os eventos presenciais eram mais, não sei, para mim, mais interessantes, mais bacanas, mais empolgantes do que essa fórmula que a gente tem hoje em dia, mas eu quero saber do Felipe o que ele acha, porque para saber o que eu acho, basta ler o texto. Vai estar aqui na descrição o link, mas eu quero saber do Felipe se ele concorda com quem concorda comigo ou concorda com quem discorda de mim, lá nos comentários da matéria. E eu vi que você escreveu lá a matéria, né, sobre sentir saudade dos eventos presenciais e sim, primeiro porque eu já comentei várias vezes, cobrir esse tipo de evento gravado é bem pior pela correria, como as coisas acontecem, não tem muita pausa entre uma coisa e outra. Mas, sei lá, foi muito legal. Quando a WWDC aconteceu, foi uma surpresa muito positiva, aquela 2020, a primeira gravada, porque, enfim, a gente estava num momento bem caótico do mundo, a gente não sabia como seria o evento, então eu mesmo estava pensando, sei lá, o Tim Cook vai entrar lá no palco, vazio, e vai ficar falando como se fosse uma keynote normal, mas sem ninguém. E a Apple surpreendeu a gente, fez todo aquele vídeo, aquelas edições, as câmeras correndo pelo Apple Park. Então, na primeira vez que isso aconteceu, foi muito legal. E aí, né, enfim, aconteceram outras vezes, e chegou num ponto que eu já não aguento mais ver o Apple Park de 500 ângulos diferentes, porque é a mesma coisa, né? Sempre uma keynote que acaba ficando muito artificial, você sabe que tudo ali... Antes as keynotes já eram ensaiadas, mas por serem ao vivo, né, mesmo com todos os ensaios do mundo, às vezes acontecia ali algum errinho, aquela história ali que você também colocou do Craig com o Face ID, e gerava uns momentos mesmo que constrangedores, que o pessoal dava risada, né, o pessoal batia palma, e não tem mais isso, né? Agora é tudo não só ensaiado, mas tudo estritamente roteirizado, editado, tudo muito perfeito, e você vê que é óbvio que algumas pessoas estão lendo um texto e não só falando coisas ali na hora. Então eu sinto muita falta também de ter a sensação ali de plateia, de ouvir o pessoal reagindo em tempo real aos eventos. E eu acho triste que a gente perdeu isso, mas ao mesmo tempo eu não consigo mais ver, infelizmente, para quem gosta disso, eu não consigo mais ver a Apple voltando para aquele jeito antigo, porque é justamente isso. A Apple hoje, ela quer ter esse controle para ter tudo perfeitinho e
tendo as keynotes editadas é um jeito de evitar com que o Face ID pare de funcionar no meio de uma demo, por exemplo, né? Eu fico imaginando como seria a demo do Vision Pro numa WWDC aos moldes antigos. E é uma pena, mas é o que você também fala ali no final, né? Que é um novo normal. E infelizmente eu não vejo mais eles voltando a fazer os eventos nos moldes antigos. Um ponto que eu pensei depois, eu deveria ter colocado no texto, mas pensei depois, né? É o seguinte, imagina o evento, o anúncio do primeiro iPhone nesses moldes, né? Agora compara, não só com a brincadeira que não daria pra fazer, né? É um iPod tela cheia, é um telefone, é um comunicador online, sacaram? É os três, é uma coisa só, eu vou chamar de iPhone, a galera foi loucura. Pensa isso sem essa brincadeira, mas num anúncio, né, super sanitizado, como foi o do Vision Pro, por exemplo, né? Se aquilo fosse... E, para quem esteve lá ao vivo, sempre aparece gravações da galera que estava por lá, rolou uma empolgação, né? E se a gente comparar isso, por exemplo, com o ceticismo das pessoas hoje em dia em relação ao Vision Pro, se a memória das pessoas fosse uma empolgação das pessoas lá ao vivo reagindo, poderia até favorecer um pouco mais a opinião pública em cima do produto. Existe aí, mas a pessoa está sendo manipulada a acreditar que é bacana porque quem estava lá gostou. Pode ser, mas isso faz parte do jogo, né? A Apple te convence a comprar porque ela te convence que é legal, né? Se é legal ou não, é irrelevante. Ela quer te fazer ficar disposto ou disposta a pagar o que ela tá cobrando, né? Então eu acho que os últimos 3, 4, 5, 6 eventos, não sei, se você jogar no ChatGPT, faz para mim o evento da Apple, vai sair exatamente assim, né? É um templateão que ela coloca ali, então é a montanha-russa lá, invisível no Apple Park. Nesse evento, o pessoal do Mac Magazine até comentou, que eu participei também do último episódio do podcast, eles falaram, vocês perceberam que eles saíram um pouquinho do Apple Park? Foi lá na costa da Califórnia, foi lá na feirinha do Fisher's Market, foi não sei onde, para deixar menos monótono, né? Mas é uma fórmula que, apesar da fórmula do evento, dá para defender que estava batida há 20 anos... Eu acho que ela cansava menos até do que essa fórmula nova, que é tão frenética, é tudo tão épico. Eu acho que se perde um pouco da relevância. É justamente porque, mesmo, igual eu comentei, mesmo os eventos antigos, né, desde as keynotes do Steve Jobs, serem extremamente... Era uma coisa que tinha um roteiro, que a gente sabe que tinha uma preparação, que a gente já imaginava como ia acontecer os slides, com aquele degradê. Era um modelo batido, só que por ser ao vivo sempre tinha uma surpresa. Sempre ia acontecer alguma coisa em algum momento que ia fazer os apresentadores fazerem uma piadinha, a plateia reagia, os apresentadores reagiam junto, né? As piadinhas do Craig mesmo, que ao vivo era bem mais legal do que agora, né? Tipo, eles tentam colocar na WWDC mesmo sempre o Craig fazendo alguma piadinha, mas não é ao vivo. Você vê que não tem tanta graça assim. E é tudo muito frenético, muito, muito corrido e é tão épico que cansa, né? Enquanto se fosse ao vivo, por mais que mais um evento, né? Mas seria uma coisa mais espontânea e infelizmente acho que a gente perdeu mesmo isso e é uma pena. Pois é, mas pra quem tá escutando o episódio, digam pra gente também, quero saber de vocês, até pra saber se a galera que escuta podcast tem uma impressão diferente do pessoal que lê textos, né? Acho que é até curiosa fazer essa comparação, porque, né, existe o interesse, por exemplo, em acompanhar a gravação do ADT ao vivo, né? A pessoa já pediu pra acompanhar o A Fonte ao vivo também, então existe uma questão aí, você tá vendo... Não, é um exagero, mas vocês vão entender, assim, a história ser feita, né? Eu até comparei com as Olimpíadas sem público, foi super estranho, né? Você vê as pessoas quebrando recorde e silêncio, e nada, né? Diferente de você fazer parte... Por que você vai ver um show ao vivo? Por que você vê a transmissão do The Town no Multishow, sei lá, se teve? Porque é diferente de ver só o DVD que foi gravado em Londres, que é diferente de escutar a música sozinho. Então existe um fator humano aí que eu acho que se perdeu, e espero que de algum jeito não volte nem pro passado total, nem pra ser como é que é hoje. Passou, eu acho, já da hora de achar uma fórmula nova, e eu espero que não tarde para isso de fato acontecer. Quem sabe, né? Pois é. Muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/65 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero, é claro, agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, obrigado para quem recomenda o podcast, é muito importante recomendar o podcast para mais gente descobrir, saber que ele existe e, se a gente tiver sorte, passar a acompanhar toda segunda-feira aqui o A Fonte com o Felipe explicando o que diabo está acontecendo lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, eu sou @felipe.exposito lá no Threads. Muito bem, eu sou MVC Mendes lá no Threads, no Instagram e também lá no Mastodon. Apresento aqui na Gigahertz o Área de Trabalho toda quarta-feira e a Área de Transferência toda sexta-feira. Apresento para a Alura toda sexta-feira o Hipsters Fora de Controle, que é sobre inteligência artificial aplicada, sai no feed lá do hipsters.tech. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima!